Bom dia, pessoal. E aí, sucesso? Estamos de volta para nossa alegria, aula de filosofia, tá? Online. Inclusive, esqueci de falar na outra turma agora, não estava gravando o vídeo. Bom, na semana passada, estava eu, feliz, contente, alegre e sorridente, fazendo essa aula online para vocês, no qual nós debatemos um pouquinho sobre os sofistas, né? Os mestres da sabedoria, de onde eles surgiram, qual vai ser a sua funcionalidade dentro do grupo grego. Legal, bacana. Então a gente tem esse primeiro contexto, tá, de esse surgimento desses sofistas. Alguns vieram tirar dúvidas, né, dentro alguns exercícios que eu postei para vocês. E agora, gente, eu até postei para essa semana uma atividade bastante, né, um pouco mais puxada sobre Sócrates, né, que é o tema da nossa aula de hoje. Bom, geralmente eu gosto de fazer essa aula de Sócrates em um ambiente diferente. No caso, a gente vai lá para outra sala, né? Claro que eu coloco lá aquela roupa meio maluca, aí a gente começa a filosofar como Sócrates, né? Dentro do jardim. E aí hoje eu vou falar um pouquinho dessa figura enigmática que é esse personagem chamado Sócrates, tá? Claro, com certeza vocês já ouviram falar, não estou falando do futebol, do jogador de futebol do Corinthians, né? Que jogou lá na década de 80 e 90, estou falando justamente, tá? De um personagem filosófico que vai entrar para a história através dos seus debates críticos. Lembrando que, nossa primeira dica de hoje, Sócrates não escreveu nenhum livro, gente, tá? Tudo aquilo que nós sabemos sobre ele foi Platão e seus discípulos, né, que escreveram, no caso Xenofonte, Cícero, tá, Clítio. Então nós vamos ter diálogos que são escritos na época, que vai estar relacionado com a ideia de Sócrates. Tanto é que até meados do século XX acreditava que Sócrates nem existiu. Por quê? Porque acreditava que ele era um personagem de Platão, né, devido à sua perfeição. E boa parte da teoria platônica, que Platão a gente vai estudar nos próximos encontros, tem a ver justamente com a forma de ensino de Sócrates. Olha que legal. Legal? Então a gente vai trabalhar um pouquinho como é que funciona Sócrates e o ensino. No material de vocês é o capítulo 4, tá? Olha só aqui, ó. Beleza? Página 54 em diante. Vamos pensar o seguinte. Então, os sofistas, quanto mais alunos eles tinham, mais eles ganhavam. Tá? Então eles viajavam de cidade em cidade, buscando lá novos alunos, tá? Até porque não dá para ficar sempre com os mesmos. Chega uma hora que acontece lá a formação, não tem mais o que fazer, então tem que fazer essa rotatividade de alunos. Por isso que eu disse para vocês no encontro passado que a nossa sociedade ela é sofista ainda, tá? Ela vive em função disso, no nosso ambiente escolar, né? De ficar preso dentro da sala de aula e tudo mais. Claro que isso está mudando, né? Gradativamente, mas é um processo ainda lento. Tá, então vamos lá. Sócrates já ensinava de um jeito diferente. Para ele não estava preocupado, né, sobre o que ensinar, né, e quando ensinar. Então ele simplesmente ensinava. Ele tinha um amor, um respeito, né, a essa verdade, a esse conhecimento. Por isso que o que a gente tem que analisar? Quando a gente estudou lá os filósofos pré-socráticos, nas aulas anteriores, inclusive antes de acontecer o Coronha, né, enfim, férias, né, o Coronha recesso, o que a gente tem que analisar? Os filósofos pré-socráticos estavam preocupados com a origem das coisas e as transformações da natureza. Inclusive, eu até repeti isso no meu primeiro vídeo que eu fiz lá com vocês, tá? O Sócrates, né, ele está preocupado agora com a essência e com a verdade do indivíduo, né, de como o homem deve comportar no seu meio social. E ele vai apontar os problemas que está acontecendo lá na Grécia. Quais problemas, professor? Ué, pensa comigo. Se para os sofistas a verdade e a mentira lá é relativa, vai depender do ponto de vista, eu tenho que, né, analisar sobre isso. Então, peraí. Não é tão simples assim as coisas, né? Eu tenho que pensar, como é que fica a sua consciência? Não é porque eu peguei essa caneta azul, azul caneta lá do carinha que cantou, tá? Ah, é que ela é minha, né? Eu achei a minha. Não, mas espera aí, né? E a sua consciência, como é que fica? Né? Qual é a sua essência disso, né? Que é a preocupação com a verdade, que a essência para os filósofos é a nossa alma, tá, gente? Então, não é porque a sociedade falou que eu achei a minha, ponto final, mas espera aí, alguém perdeu, né? Quem será? Né? E entra esse debate, né, enigmático de Sócrates, ok? Então, continuando ali. Bom, qual é o método que Sócrates vai ensinar? Gente, então diferente lá dos sofistas,
que prendiam os alunos, né, dentro das suas academias, tá? Até porque para eles terem controle para receber isso dentro da sua forma de ensino. Sócrates ensinava nas praças públicas, no ágora, né, onde você tinha lá os discursos públicos. Ele caminhava, né, pelo jardim, né, havia lá uma certa coisa. O que é essa árvore? Né? E aí ficava perguntando. Então o discurso, né, e a forma de ensinar de Sócrates era através de dois métodos, né, que eu gostaria que vocês anotassem aí. O método da ironia. Professor, ironia? Sim, a ironia, eu já vou explicar o porquê. E o método da maiêutica. O que é isso, maiêutica? Também já vou explicar. Então nós temos duas coisas aqui, que é o método de ensino de Sócrates, que ele ensinava pela ironia e pela maiêutica. Legal? Bom, eu coloquei ali todo um histórico de Sócrates, vocês também têm no material de vocês, tá? Podem acompanhar tranquilamente. Então Sócrates, que veio lá no século V para o final, aí, enfim, nessa transição de 469 até 399, ele é considerado o pai da filosofia. Professor, mas a filosofia não veio antes? Sim, mas por que o pai? Porque é a partir dele que vai trabalhar esse conceito ético e moral como a filosofia, não só como uma forma de ensino, mas a filosofia agora ela passa a ser uma questão da vida, da questão humana, da questão essencial, correto? Que aí a partir, né, de Sócrates começa e Platão e Aristóteles vai dar continuidade a esse estilo, beleza? Então ele é considerado um dos fundadores da filosofia ocidental e, como eu disse, é uma figura enigmática. Pelo quê? Pelo jeito de caminhar pelas praças públicas, tá? Há quem diga, né, alguns historiadores aí, que ele nem tomava banho, né, que ele só ficava, né, perambulando para lá e para cá, dentro dos seus discursos, ok? Andava descalço também, mas ele tinha posses, tá? Lembrando que ele era filho de um respeitado general, né? A sua mãe também era conhecida como uma parteira. Lembrem disso, a mãe dele é uma parteira, que já já eu vou comentar sobre, né, o que levou ele a essa questão da maiêutica. Bom, e tudo aquilo que a gente sabe sobre ele, gente, como eu disse, tá? Sócrates não escreveu nada, aquilo que nós temos de entendimento é Platão, Xenofonte, Cícero que vai escrever sobre ele, ok? Tá? Bom, então é através da ironia, tá? Vamos ser nossa primeira condição de hoje para a gente analisar. O que seria essa ironia? Sócrates chegava no meio da galera, né? Chegava lá no meio de seus discípulos ou também dos sofistas e dizia o seguinte: sobre o que vocês estão falando? Tá? Aí o sofista, estou falando, a gente está falando sobre a caneta. E aí ele pergunta, o que é uma caneta? A caneta ela serve para escrever, né? Dando um exemplo, tá, gente? Mais ou menos aí. Mas para escrever, como é que ela surgiu? Não sei, a caneta tá aqui, né? Mas você não falou que sabia sobre a caneta? Então, peraí. Olha como ele fazia. Ele chegava na roda das pessoas, né? Perguntando, fingindo lá ignorar certos conhecimentos, mas ele sabia. E aí ele colocava as pessoas em contradição. Credo, professor, então o que quer dizer isso, né? Sim, né? Ele colocava as pessoas em contradição. Você não falou que sabia sobre a caneta? Então você tem que saber sobre ela. Né? Não adianta você saber só um pouco. Isso aí são opiniões. Tá? A caneta serve para escrever. Tá, é uma opinião, mas qual é a invenção dela? Né? Olha só que bacana. Né? Quando ela surgiu nesse contexto histórico, quem foi o primeiro a utilizar, né? Enfim, aí olha só, gente, como você tem uma trilha de conhecimento, como você tem uma construção do conhecimento. Eu falei trilha, né? Que a gente está usando aí. Então, basicamente é isso. Diante do seu oponente que se dizia conhecedor de determinados assuntos, Sócrates dizia, não sei sobre a caneta, me explica. E aí a pessoa começava a explicar e ele ficava perguntando, que aí é a maiêutica, tá? Eu já chego né, pra gente focar aí o que é essa maiêutica. E aí ele fazia essa pergunta, a pessoa ficava irritada e saía, né, no meio do discurso. Então, ou a pessoa chegava à conclusão de que ela realmente não sabia, ou simplesmente ela abandonava o discurso. Mas o que ele ganha com isso? Bom, o que ele ganha é que ele está irritando muita gente, principalmente os poderosos da Grécia, que isso vai designar depois a sua condenação, que com certeza a gente vai trabalhar isso no nosso próximo encontro, tá? Beleza? Bom, aí como eu disse, a maiêutica, tá? É um nome de meio esquisito mesmo, tá? Tá ali, deixa eu ver na página de vocês, o método socrático, tá, gente? Página 56, aqui falando sobre a ironia
e a maiêutica, tá? Que está ali na página 58. Se você está com dúvida para anotar aí no caderno como é que escreve maiêutica, está ali na página 58 de vocês, tá? Bom, maiêutica, gente, significa agir como uma parteira. Lembra que eu falei, né? Lembra lá que a mãe dele era uma parteira? Eu fico imaginando, né, a mãe dele, né, que fazia lá parte. Um dia ele estava lá jantando, né? Claro que isso aconteceu várias vezes. Alguém batia ali na porta, né? Ô, mãe de Sócrates, né? Agora eu esqueci o nome dela, se você quiser pesquisar depois. Tá nascendo lá o filho, né, do Parmênides, né? Um exemplo, né, da dona Parmênides, sei lá. E aí ela ia, tá? E ele chegou à conclusão seguinte: o conhecimento está em você. Mas o conhecimento, muitas vezes, você deixa ele esquecido. Tá? O conhecimento faz parte desse algo grandioso, dessa luz, inspiração, só que está lá guardadinho dentro do teu cérebro. E não adianta eu te dar a resposta. Você tem que construir essa resposta. Você tem que buscar o conhecimento dentro de si. Olha que bonito, né, que ele vai chegar. Né? Então, se eu buscar o conhecimento dentro, né, do meu cérebro, da minha cachola, do meu pensamento, com certeza nunca mais você vai esquecer. Eu até vou colocar aqui uma ideia, um desafio. Eu duvido muitas vezes você estudar lá para uma determinada prova. Você estuda lá um dia antes, né? Fica lá desesperado, acorda mais cedo para estudar, chega na hora da prova, você faz, né? Estudou e até vai bem. Mas aí acaba a prova, parece que você apertou o delete, né? Igual do computador, aperta o delete e jogou lá no seu arquivo, né? Na sua lixeira. E aí, se o professor no outro dia perguntar, no assunto da prova, você... porque você decorou, meu amigo. Né? O que acontece quando a gente decora e não exercita? Quando você dorme, você apaga. Né? Então o cérebro não entende que foi. Agora, quando você constrói o conhecimento e exercita essa mente, tá? O que acontece? Isso vai mais adiante. Né? Você nunca mais vai esquecer. Então fica aí uma dica de hoje também. Então, olha só. Quando eu vou trabalhar lá para o sexto ano, né, que a gente vai trabalhar essa introdução à filosofia, eu gosto de dar esse exemplo. Vocês estão na primeira série, mas acho que fica mais claro. Se a gente pegar as nossas salas de aula, nossa vontade de estar na sala de aula agora, ela tem lá o alfabeto, tem como é que é? Calculadora? Não, ali a tabuada, né? Tá ali 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, né? A, B, C, D, F, G, H. E aí o que acontece? Para um sofista, ele dá um exemplo muito clássico, ele ensina você a decorar essas coisas, e nós aprendemos dessa forma também. Tá? Mas aí, olha só, quando você pergunta lá para um sofista qual é a quarta letra do alfabeto, ele vai responder para você, é a letra D. Tá? Não esquece, a letra D. Agora, quando você pergunta para Sócrates, tá? Qual é a quarta letra do alfabeto, ele não vai te responder dando uma resposta, ele vai te responder com uma pergunta, que isso é a maiêutica, gente, olha só, fique claro isso. Maiêutica é basicamente responder com uma pergunta, e dentro dessa pergunta você busca a resposta dentro de si. Olha que bacana, que significa agir como uma parteira. Legal? Agora eu vou dar a resposta segundo Sócrates. Sócrates não responderia a letra D, mas ele colocaria a resposta o seguinte: quais são as 3 primeiras? Aí você pensa A, B, C, chegou na letra D. Olha que bacana, né? Essa forma de exercitar. Então, segundo Sócrates, o conhecimento está em você. Só precisa fazer com que ele saia. E como é que vai fazer, né, esse conhecimento sair? Através dessa construção de perguntas, obviamente, e refletindo as respostas. Então, peraí, professor, mas e se eu responder errado? Quer dizer que eu aprendi errado? Não. Ele vai continuar perguntando até você chegar na resposta correta. Olha que legal. Ele vai continuar debatendo, né, dentro dessa dialética, dentro desse caminho entre as ideias, que eu vou explicar um pouco mais sobre dialética. A gente explicou sobre Heráclito de Éfeso, mas eu vou explicar mais com Platão depois. E aí ele vai fazer esse ensinamento. Legal? Então, olha só. O conhecimento é extraído de nós mesmos. O conhecimento ilumina a vida como uma criança nascendo. Depois eu vou voltar um pouquinho nessa maiêutica quando eu tiver mais em Platão, tá? Para a gente ilustrar melhor essa concepção lá dentro da alegoria da caverna. E a filosofia ela passa a ser o quê? Uma experiência de vida. Terceiro ponto para a gente analisar de Sócrates também. Ele falava que não sabia nada. É muito legal quando o aluno quer colocar na prova, Sócrates dizia, só sei que nada sei. Você vai lá e coloca e acha que está certo. Não é assim.
tá? Olha o que ele fala, só sei que nada sei. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Tapa na cara, né? Famoso tapa na cara. Por quê? O verdadeiro conhecimento está dentro de você. E sábio é quem conhece os limites da sua própria ignorância. Então, o verdadeiro sábio, ele a todo momento ele tem que aprender. Então, aquele que fica se achando que sabe alguma coisa, meu amigo, ele não sabe nada. Muitas vezes ele sabe meras opiniões. Então, é necessário a todo momento construirmos esse entendimento. Tem uma frase de Cícero que eu acho extraordinária, eu nem coloquei nesse material, também não está aqui no texto de vocês. Sócrates fez a filosofia descer dos céus à terra. O que quer dizer isso? Gente, ele tirou algo que a filosofia seria para, vamos dizer assim, para poucos, né? Que aqueles que estão em alto escalão, e trouxe para cada um de nós. Então, todos nós somos chamados a sermos o quê? Filósofos. Olha o que ele dizia, né, dentro dos textos de Platão, que eu separei aqui para a gente analisar. Que a filosofia não era possível enquanto o indivíduo não se voltasse para si próprio e reconhecesse suas limitações, que eu coloquei aí nos slides para vocês analisarem. Conhece-te a ti mesmo. Primeiro você tem que se conhecer, para depois você ir adiante. Não tem, né, gente? Não adianta você querer saber o mundo sem saber realmente quem você é. Que, aliás, daria um bom exercício filosófico, né, para a gente analisar, que eu já disse para vocês responderem aquela pergunta: quem é você? A gente vai fazer isso um pouquinho mais no final do ano, tá? Que eu quero desenvolver um trabalho até com música com vocês, beleza? Para a gente descobrir quem nós somos. Para ele, a melhor maneira de abordar um tema era o diálogo, essa conversa, né? Claro que não essa aula online que nós temos, mas esse debate de interações de ideias, tá? Que ele vai chamar de maiêutica, né? Que é perguntas, tá? Respondendo com uma outra pergunta, beleza? Bom, Sócrates sempre buscava pessoas em praça pública para dialogar e questionar. Então, para ele, o ensino estava em qualquer lugar. Então, é diferente, gente, de estar dentro de uma escola, que, aliás, você aprende em qualquer lugar. Não adianta só ficar reclamando das aulas online aí, não. Né? Tá na hora de você pregar a bundinha aí na cadeira e começar a estudar, beleza? Então, não fica aí só reclamando, que não tem, infelizmente, gente, isso aí tá ruim para todo mundo, né? Não só para nós, ok? A célebre frase de Sócrates, né, que caracterizava parte do seu método, só sei que nada sei, por isso questionava seus interlocutores. Então, é um homem diferente na sociedade, beleza? Sócrates, no seu trabalho de maiêutica de ironia, enfrentou a sociedade de seu tempo, né, e foi condenado à morte, que daí eu quero falar no nosso próximo encontro, onde eu trabalho, agora eu só falei sobre o método de ensino, que é debater contra os sofistas, mas no nosso próximo encontro eu quero trabalhar a vida dele em si e a morte, né? E como ele fez para tentar escapar, mas não deu certo. Legal? Então, olha só, segundo Sócrates, filósofo é aquele que pergunta, que transforma as respostas em perguntas, porque nenhum saber é eterno, isento de críticas em seus fundamentos. Bonito isso, né? Fica a dica de hoje. Gente, temos lá uma lista de exercícios para fazer, tá? E, gente, ó, não tenha preguiça de escrever, não. Eu tô vendo que eu tô colocando essas frases de reflexão, gente. Vamos adiante, vamos pegar o texto. Precisa ter pressa para fazer, até porque eu coloco, tá? Vocês têm o dia todo para poder fazer, né? No caso, hoje, né? Quinta-feira, para até chegar lá na resposta, tá? Então, qualquer dúvida, eu vou estar à disposição, beleza? Ok? Gente, então espero que tenha, né, dado certo aí um pouquinho da nossa introdução sobre Sócrates. No próximo encontro a gente fala um pouquinho mais sobre ele. Valeu? Sucesso, até mais!